Acredito. Amigos queridos, muito boa noite. Deixa eu acertar aqui só o som do microfone. Muito boa noite aí para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Vamos hoje escutar um pouquinho, refletir um pouquinho. A nossa amiga Líria já está aqui, já trouxe o material dela. Não é por falta de livros, né? Mas pedagogo tem esse problema, né? Não é por falta de livros que a gente vai deixar de fazer aqui o estudo aqui, tá? Vou ler aqui uma página inicial, né, do livro Fonte Viva para a gente ir se preparando e depois então passamos para a prece inicial. Então vamos abrir o acaso aqui, uma página de Emmanuel, é a página de número 106, Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te afliges porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Assim, de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Vamos orar então, amigos. Senhor Jesus, querido amigo, aqui viemos mais uma vez, buscando o banquete que Tu nos oferta. Ajuda-nos, Senhor, Tu que conheces nosso interior, nossos sonhos mais íntimos. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos nossas dificuldades para podermos caminhar sempre rumo a Ti, sempre aprendendo a fazer luz em nossas caminhadas. Por isso, Mestre querido, rogamos nesse momento, nos ampare, rogamos ampare a nossa querida amiga Líria, que vai fazer nosso estudo hoje, para que ela possa ser também a Tua intérprete, a fim de nos trazer as reflexões que precisamos fazer na noite de hoje. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Líria, por favor. Boa noite a todos. Bom estarmos aqui. Um pouquinho. Sim, vou virar assim. Todos me ouvem? Bem? Então, gente, é sempre um desafio, né? Ir aqui na frente, como o amigo Mauro falou, fazer algumas reflexões, ver muitos rostinhos novos, outros já conhecidos, né? E poder trazer uma reflexão sobre algo que me tocou, né? E eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, desde após a pandemia, né, eu não consegui
retornar às minhas atividades aqui na Casa Espírita de forma muito regular, né? Um pouquinho Pimentel, depois da pandemia, e em função do adoecimento, do envelhecimento da minha mãe, eu fiquei muito voltada para essa atividade, né? E por isso me afastei um pouquinho, mas nunca me desconectei, né? Acho que isso é importante. E fiquei muito feliz, né, nesse retorno. Eu voltei para a atividade da fluidoterapia e o carinho que o grupo me recebeu, né, mesmo aqueles com os quais eu não convivo, né, vou começar a conviver agora. E fiquei muito emocionada com esse carinho. Lógico que os amigos que já me conhecem são sempre carinhosos, né, porque essa amizade foi construída ao longo de muito tempo. E é sobre essa construção dessa amizade, dessa convivência, né, que faz com que a gente volte, com que a gente tenha um porto seguro, que a gente tenha um lugar para a gente se reequilibrar, né? Afinal, ainda não sou um espírito evoluído, então estou no caminho e conto com a rede de apoio, né? E uma delas é a Casa Espírita. Mas refletindo sobre o nosso trabalho, né, assim, enquanto espíritas, eu sempre tenho uma inquietação, né? O Walter é o que compartilha mais comigo as nossas inquietações sobre o trabalho assistencial do movimento espírita. E aí eu tive acesso, né, a partir de um passeio. Nós fomos fazer um passeio a Belém, buscando, o Ney buscando algumas coisas e eu buscando outras coisas, e acabei conseguindo visitar o Jardim das Oliveiras, que era um projeto que eu tinha muita vontade de conhecer. Toda viagem quase a gente faz, a gente procura conhecer algum projeto para nos inspirar, nos motivar. E é lógico que a gente tem sempre uma vocação, né? Eu conheci alguns projetos na área médica, muito bonitos os projetos, né? Lá de Araxá, que agora esqueci o nome dele, e Tadeu, e a Joana, em Ribeirão Preto, que atuam na área da saúde. Projetos muito bonitos e que foram construídos com muita dificuldade. E os projetos mais na área de assistência social, eu ainda não tinha conhecido muitos, né? Alguns. E aí eu sempre tive uma admiração pelo trabalho do Jardim das Oliveiras, então eu fui até lá e a gente sempre consegue visitar os projetos sem marcar, sem agendar, sem nada. E as pessoas recebem a gente com muita presteza, com muito carinho e assim, sem programação nenhuma. E a irmã do Dr. Alberto, a Graça Almeida, que é uma das dirigentes do trabalho, nos recebeu para nos dar assim, orientações, falar mais a miúde como acontece. E no dia seguinte, que eu estive lá num dia, no dia seguinte teria um curso de formação de atendimento fraterno. E aí eu pedi, né, perguntei se precisava me inscrever. Não, pode vir e você participa. E foi uma manhã super agradável de estudo e da dinâmica que eles fazem lá do atendimento, né? Como que eles fazem o atendimento fraterno, que é um pouco diferente do que eu conheço, mas que não é menos importante e tem as características daquele grupo. E é interessante que assim, esse formato do atendimento foi construído grupalmente, nas discussões, nas reuniões, nas conversas dos trabalhadores. E eles fazem um atendimento muito parecido com o que a gente faz na mesa mediúnica com os espíritos sofredores. Eles atendem coletivamente numa sala, até para que os atendentes são vários, a equipe de atendimento fraterno é enorme, eu nunca vi tanta gente no atendimento fraterno, e são capacitados, eles passam por treinamentos constantes e encontros assim, regulares para se autoevangelizarem e terem um suporte teórico e de conhecimento da doutrina Kardec, para que eles possam fazer esse atendimento de forma bastante eficiente e que de alguma maneira realmente acolha a dor de quem chega, né? Hoje a gente está aqui numa palestra de sábado,
que a gente sempre tem o cunho, né, de trazer a mensagem do Cristo para acalentar as nossas dores, as nossas angústias, nossas aflições e as nossas dúvidas, né, diante da vida. Mas também é um momento da gente pensar da nossa atitude, né, da nossa ação enquanto espíritas, né, porque nós somos a terceira revelação e nós temos um compromisso muito grande, né, diante do trabalho do Evangelho na humanidade. E aí eu conheci esse espírito, né, que já desencarnou, Mário da Costa Barbosa. Alguém aqui conhece ele? Alguém conhece? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar. E na conversa com a Graça Almeida, ela explicando como era a dinâmica do atendimento assistencial, o trabalho assistencial do Jardim, ela contou a história desde o surgimento, como começou. Ela me apresentou esse livro. E ela falou assim, olha, esse livro fala do nosso trabalho. E esse homem, né, foi um tarefeiro do bem, um homem que nós não conhecemos dentro do movimento, né? E ele atuou fortemente no trabalho de estruturação do olhar mais, vamos dizer, de promoção social do trabalho assistencial da Casa Espírita, na Casa Espírita. E na assistência, não só do trabalho da assistência aos que precisam de aspectos materiais, né, ou da bolsa, ou do trabalho educacional, mas a assistência como um todo. E esse homem, ele fez um trabalho não só no movimento espírita, mas também na sociedade, como político. Né? Ele chegou a atuar como secretário de assistência social, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, foi em Belém mesmo. Mas ele teve uma parte da vida dele, se formou em assistência social, graduou, fez o mestrado em ciências sociais e ele não conseguiu concluir a tese de doutorado porque ele teve um câncer e desencarnou antes de conseguir concluir o doutorado. Já com uma idade mais avançada, mas foi se formando e se fazendo, né, durante a vida. E ele fez muitos seminários de formação para pessoas que quisessem trabalhar com a assistência social, assistência aos sofredores. E ele criou uma formação, uma metodologia, que é baseada, né, nos relatos que eu li, nos preceitos de Kardec, em primeiro lugar, né, Paulo Freire e Pestalozzi. Né? Toda a metodologia se baseia nesses autores, né? Educadores, todos educadores. Né? E Kardec é a base primeira. E eu queria, antes de começar a dar um pequeno spoiler, né, do livro, começar com uma historinha que eu gosto, né? Sempre de ter uma historinha, porque eu, como professora, gosto muito de histórias, né? E acho que a linguagem infantil nos toca muito o coração e ela fica simples de entender, né? Porque muitas vezes a gente não consegue entender. E ele, no seu trabalho, nessa metodologia, ele colocou o título, né, da metodologia, Espaços de Convivência e através do trabalho, né? Então, o nome do livro, que não foi organizado por ele, foram pessoas que conviveram com ele e que puderam ter o prazer de ter a convivência de perto. E o livro desses três organizadores, né, Helder Bosca, Reinaldo Nobre e Sônia Regina, que conviveram com ele e ajudaram ele nesse processo. Todos eram de outras áreas profissionais, um era engenheiro eletrônico, o outro era da área de saúde. Todos se voltaram para a assistência social, foram estudar assistência social, se tornaram assistentes sociais por influência dele e pela admiração ao trabalho dele. E ele colocou o nome do livro Conviver para Amar e Servir, porque esse era a base do trabalho que ele formulou, né, o Mário da Costa Barbosa.
Então, primeiro, antes da gente continuar a conversa, eu peguei num livrinho aqui, que são várias historinhas, essa é bem pequena, pequenas lições. A gente trabalha lá com as crianças do Pimentel, né? O que é o amor? Então, a conversa é assim, é uma pequena conversa, né? Numa sala de aula havia várias crianças e uma delas perguntou à professora: o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou: eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim as crianças foram mostrando o que trouxeram. Foi aí que a professora notou que Alice tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. Por que vocês acham que ela não trouxe nada? Então quem conhece tem que ficar quieto. Não pode contar. A professora se dirigiu a ela e perguntou: meu bem, por que você nada trouxe? E Alice timidamente respondeu: desculpa, professora. Vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. E também a borboleta leve e colorida, ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe e do passarinho, mas não posso mostrá-los. A professora agradeceu a Alice e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor no coração e não em coisas materiais, né? Então, essa história faz uma bonita provocação, né? E aí dela a gente pode caminhar por várias reflexões, né? Com crianças, jovens, adultos, com quem estiver presente. E o Mário da Costa Barbosa, ele faz essa provocação, que uma delas que ele traz no livro é que as crianças e os jovens e os idosos também, porque ele começou dando bastante atenção às crianças e jovens primeiro. E ele é o precursor do ECA, ele participou, ele provocou, porque ele desencarnou antes do primeiro documento, né, porque o primeiro documento do ECA foi escrito em 1990, e ele foi o precursor da construção dos CRAs da vida, né? Ele trabalhou no fomento e na provocação de ter unidades que assistissem pessoas em situações de vulnerabilidade, aquelas que as instituições já postas não conseguiam dar conta. Então, ele estimulou a construção desses espaços. E ele traz um questionamento para dentro dos movimentos espíritas sobre a manutenção, e é uma questão hoje, por exemplo, dos jovens na casa espírita, né? Nós temos aí um esvaziamento dos grupos de jovem, a gente tem uma dificuldade de manutenção das crianças na evangelização, de uma forma mais ou menos geral, e principalmente nos trabalhos de assistência nas comunidades, que é uma questão que ele trazia assim: como levar a evangelização para as pessoas que não são espíritas, né? Porque dentro da casa espírita é mais fácil, e ele coloca essa análise, né? Porque a família é espírita. Então, você disseminar o evangelho dentro desses grupos é simples, não é tão difícil.
Até porque também as famílias já têm um conhecimento e vão orientando. E aí a questão era, como manter essas crianças e esses jovens ligados a um projeto, respeitando as vivências religiosas desses grupos, diferentes grupos, e os valores ali existentes, né? Porque a gente tem uma atitude, né, que ele aqui faz uma reflexão, que o próprio Paulo Freire trazia, Pestalozzi, que é você não trazer as coisas prontas, mas que essas sejam construídas coletivamente. E aí a gente tem hoje uns movimentos muito interessantes dos coletivos. Quem já ouviu falar nos coletivos, né? A filosofia dos coletivos é essa. Quer dizer, o que esse grupo deseja a partir de uma necessidade, né? E o que as comunidades que a gente chega ou que a gente entende que precisa de algum tipo de auxílio precisa. Quer dizer, de que maneira esses grupos se organizam para escutar essas pessoas realmente, né? Escutar com ouvidos de ouvir e pensar nas possibilidades de colaboração para o prosseguimento de uma vida digna, uma vida que as necessidades básicas sejam atendidas e que elas possam caminhar sozinhas, que elas não criam um vínculo de dependência, né? Porque esse é o dilema da assistência e do assistencialismo, né? Então ele faz essa reflexão de forma muito profunda e no final do livro ele traz, porque na realidade ele, como assistente social, ele publicou um livro, foi Planejamento e Assistência Social, que é a base até hoje. Pouquíssimos livros foram publicados nessa área. E ele é usado tanto pelos acadêmicos como nos movimentos espíritas também. E aí, no Jardim das Oliveiras, eu pude conversar e ver lá, né, eu visitei os espaços, vi de longe uma reunião de evangelizadores, né, que eles fazem uma vez por mês para analisarem as questões que surgem. E nessa proposta de que o trabalho é feito coletivamente, eles entenderam, a partir da formação dessa metodologia, que as vivências, quer dizer, você aprender através da prática, se torna um meio mais, vamos dizer, vivo e real de entender as necessidades dos grupos, né? Então, dinâmicas e principalmente através da arte, né? Então, a música, a dança, os jogos, o esporte. Então, eles estimulam muito essas atividades para que nelas a gente possa iniciar o diálogo de evangelização. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui de, numa aula de modelagem de argila, você pode começar um assunto da criação da gente. Será que nós viemos do barro? E aí você lança a questão, né? É lógico que em grupos, por exemplo, quem lida com comunidade sabe que eles vão dizer que é do barro mesmo, né? Da costela de Adão, aquilo tudo. E aí, será que tem outra forma de entender essa questão? Será que existe? Eu tive a oportunidade muito boa, que foi de trabalhar num grupo de educação infantil, que nós pudemos ter a chance de colocar em prática a educação através de projetos. E uma vez surgiu essa pergunta. Um aluno, uma criança virou, e era um projeto, e a gente trabalhava a partir de situações, problemas, né? Se a galinha bota o ovo, né? Aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, gente? A professora ficou de cabelo em pé, né? Falou, o que eu vou dizer? Eu falei, você não vai dizer nada. Você vai pesquisar com eles, você vai perguntar o que eles acham, você vai construir com ele a consciência. Porque o Mário, ele fala muito da aquisição da consciência. Porque a gente só consegue atingir esse nível de consciência a partir da vivência e da prática, né? Tanto que, por exemplo, se você quer se sensibilizar, isso é muito comum na vida dos atores, né? Os atores fazem isso, eles fazem uma imersão naquela situação em que eles vão ter que representar. Então, se eu vou representar um viciado, eu vou lá para uma clínica de recuperação, vou entender como é que eles vivem. Se eu vou para um papel que eu tenho que interpretar uma pessoa
com alguma deficiência cognitiva ou intelectual ou emocional, eu vou para um hospital que atenda essas pessoas. Então, se eu vou fazer um personagem muito recluso, eu vou me isolar para eu entender o que é isso. Então, essa consciência a gente só ganha através dessas experiências. Né? Essa semana mesmo, né, eu dando aula para uma jovenzinha, ela tinha que fazer uma resenha. Ela tem muita dificuldade de entender diferentes gêneros textuais e ela tinha que fazer uma resenha do documentário Oceano de Plástico. E aí, há muito tempo que eu já tinha visto esse filme, gente, eu saí de lá e eu falei assim, não quero nem um saco plástico, né? Porque você vê a baleia lá que abre a boca para comer, a baleia azul, que o pesquisador foi estudar, e elas morrem entaladas, porque elas ficam entupidas e morrem de inanição. Aquilo mexe, né? A gente só é tocado pelo que a gente sente. Né? E a gente precisa sentir de alguma forma para que a gente se mobilize, a gente saia do lugar. E o papel do espírita nessa proposta metodológica do Mário Costa e de Kardec, né? Está lá em todos os conteúdos das questões do Livro dos Espíritos do Evangelho, é uma doutrina de mudança. Né? Então, nós não estamos numa doutrina que nos incentiva a ficar parados ou a não nos mobilizarmos a um movimento de mudança, primeiro da gente, né? Cada um no seu universo, trabalhando as suas questões, através das suas experiências. E são sempre desafios. E, diante do outro, quer dizer, como que eu acesso esse outro para poder contribuir com ele, eu também tenho que respeitar essa vivência e o tempo dele de adquirir a consciência daquilo que ele precisa evoluir, né? Porque nós, como assistentes, né? Porque às vezes a gente chega nos lugares, não, eu vou dar assistência. Então a gente tem ainda uma postura um pouco vaidosa, às vezes orgulhosa, de que nós estamos fazendo o que ele precisa e na verdade a gente não está fazendo nada do que ele deseja. É muito comum, tem uma história, Ney conta, de uma comunidade que estava numa extrema situação de pobreza e chega alguém e pergunta o que eles queriam que eles fizessem. O grupo chegou para ajudar a resolver algumas questões, né, emergenciais. E aí o que o povo pede? Uma estátua do Cristo. Né? Eles não pediram comida, não pediram uma atividade, pediram uma estátua. Para eles era importante aquilo. Né? É lógico que a gente, quando olha de fora, assim, meu Deus, isso é um absurdo, eles estão precisando de alimento, como é que eu vou botar o dinheiro numa estátua? Aí talvez seja a hora da gente criar momentos de sensibilização, de discussão, de reflexão sobre as reais necessidades, provocar. Não é dizer prontamente. Né? E aí existem formas várias. Até no final do livro, eles dizem que vão fazer um segundo livro com as práticas. E aí eu pesquisei, né? Fui pesquisar alguns trabalhos, além do Jardim das Oliveiras, que já praticam essa metodologia. Aí tem o GEPAR, né? Que é um grupo espírita Paz Amor, lá em Niterói. Eu nunca fui, não sei se alguém aqui conhece esse espaço. Eles têm já um trabalho assistencial extremamente estruturado, né? Que atende hoje, eles têm um atendimento de 100 crianças, que eles conseguem dar suporte na parte artística, de esporte, e cada atividade tem um número X de participantes. E uma coisa que o Mário Costa nos coloca, e que a Graça Almeida falou bem lá na conversa, é que ele coloca assim, olha, se você pode atender bem 10 pessoas, atenda 10 pessoas bem. Se você pode atender 100 pessoas, atenda 100 pessoas, desde que você tenha recursos para isso. Porque o jardim chegou uma hora que eles estavam atendendo muitas crianças e eles entraram num colapso financeiro. E tiveram que interromper as atividades. E o relato da Graça foi muito interessante, que ela coloca assim, a crise vem não é para acabar com o projeto, mas é para mudar o rumo.
E aí, quando ela viu que não tinha como prosseguir, ela encerrou todas as oficinas, que eles trabalham com oficinas, e aí fechou por um tempo, até eles conseguirem se reorganizar. E eles trabalham com doações, né? Tem um apadrinhamento, e eles trabalham com parcerias hoje em dia. Eles começaram a entender que precisavam estabelecer parcerias. Eles fizeram uma parceria das aulas de música com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, e aí o professor de música é um professor remunerado pela prefeitura, e eles têm aula de música, iniciação instrumental, a turma é enorme, gente. Eu fui lá espiar na sala, tinham 50 crianças, com flauta, né? E esse projeto também existe, tem um outro local também, acho que em Goiás, Mato Grosso, existem projetos que também foram criados a partir dessa metodologia e que ele mesmo foi fazer, e hoje alguns multiplicadores o fazem, né? Porque ele deixou um legado muito, muito sólido, que a gente não conhece. Né? E aí a Graça disse que fechou as atividades, aí de repente as crianças estão no portão. Tia, deixa a gente entrar, tia, deixa a gente entrar, a gente não tem para onde ir, a gente não tem o que fazer. E aquilo mexeu com o coração dela, ela falou, sabe uma coisa? Entra aí, gente. Ó, você vai fazer isso, você tomar conta, ó, não quero ver ninguém brigando, se vocês brigarem, vocês vão ter que ir embora. Porque não tinha monitores, né? Não tinha as pessoas, né, para coordenar a atividade. E aí ela começou a perceber que eles começaram a se organizar sozinhos. Porque eles queriam ficar ali, eles queriam ter atividade. E aí aquilo despertou uma nova consciência. Aí a consciência de que eu não preciso dar tudo pronto. Às vezes, se eu deixo o problema aflorar e dou a oportunidade das pessoas sugerirem caminhos, eles surgem. Isso é na nossa vida também, né? Às vezes a gente tem problemas muito sérios que a gente acha que nunca vai dar conta. Né? Mas nós, como os imortalistas, a gente tem a bênção de entender que a gente sempre vai ter tempo. É lógico que não pode estimular a preguiça, né? Ou adiamento, mas a gente sempre vai poder ter um tempo, ou o nosso tempo, para resolver determinadas questões que a gente tem que dar conta, né? Seja no âmbito pessoal, ou coletivo, ou familiar. Né? E isso fica claro nesse trabalho, porque as próprias crianças começaram a sugerir caminhos. E ela foi deixando as crianças voltarem. E eles voltaram. E aí deu tempo deles se reestruturarem financeiramente e voltaram os projetos. Hoje eles atendem 50 jovens em contraturno, né? Porque é um projeto que trabalha com contraturno. E todos os dias tem oficinas, eu conversei com a orientadora pedagógica, como é que eles fazem essa orientação dos projetos. E no sábado eles têm evangelização. Aí no sábado eles trabalham propriamente, né, o conteúdo da doutrina espírita com as crianças que vão para a evangelização. E essas crianças que participam das oficinas, mas, quer dizer, voltando, a evangelização também segue essa linha. Então, eles têm lá, eles levam propostas dinâmicas em que o evangelizador, ele já tem ali preparado mentalmente questões, né, já se preparou, se autoevangelizou, né, estudou a doutrina, tem ali todo um capital de conhecimento que ele vai botar em ação na hora que for propício. Então, ele lança uma dinâmica e dentro da dinâmica ele vai trazendo os conceitos de Kardec, da imortalidade. É esse projeto, é esse mesmo. Ó. Pode, só rapidinho aqui, ó. A oficina, e tem uma escola de educação infantil em Niterói que recebeu o nome dele, né? E aqui é um grupo, né, desse trabalho, né, e tem a missão, né, a introdução, e principalmente os espaços de convivência. Né? Você não ganha consciência das questões sem conviver. E aí não tem como a gente lembrar da nossa amiga Inês, né, que sempre nos dizia, né, o importante é sermos amigos, o importante é estarmos juntos, conviver, trocar, né, experimentar. E aí tem
através de jogos, e não são coisas mirabolantes, né? E que hoje se perdem, porque a gente está aí preocupado, né, em se conectar, né? Lógico que a conexão pela tecnologia ela é importante, mas ela também está tirando muito os espaços de convivência, porque as pessoas estão tão concentradas nos seus aparelhos que elas não sabem nem quem está do lado, né? Isso foi um tema central de saúde mental no último congresso agora de Juiz de Fora, semana passada, que pela primeira vez eu consegui participar, eu nunca tinha ido, gostei muito, e que a tônica foi saúde mental. E a saúde mental, após pandemia, principalmente por ter nos levado muito ao nosso, vamos dizer, aos nossos problemas, ao nosso umbigo. E como que eu volto, né? Como é que eu volto a conviver e a pensar nas questões que a gente precisa pensar, principalmente dentro das instituições. Ele fala que ele traz, né, a parábola do bom samaritano e ele faz um paralelo muito lindo relacionando a vivência, né, dos três que olha e vai embora, o outro olha, para um pouco mais, mas também vai embora, até que o terceiro toma uma atitude e acolhe e resolve aquele problema de não deixar o moribundo semi-morto. E ele faz uma análise, né, bem interessante, que a hospedagem representa as instituições, né? Os atendentes são os que trabalham na instituição, mas é aquela instituição que vai garantir que aquele homem semi-morto, que dele foi tirado todas as condições, né, de sobrevivência, ou ele não consegue acessar essas condições, é a garantia de que ele vai ser assistido, e de que ele vai poder caminhar, né? Então, voltando ao jardim, eles acompanham as famílias, não só as crianças, e eles entenderam que não adiantava trabalhar só com as crianças, porque eles tinham que entender que valores essas famílias nutriam. Então, tem o grupo das pessoas que vão conversar com as famílias, um grupo, não pode ser 1, 2, né? Se você tem 100 famílias, precisa ter um grupo que faça a anamnese dessas famílias, que converse, o que elas esperam desse lugar, o que elas pensam sobre vários aspectos, reuniões sistemáticas, né? Que é uma coisa que a gente vem falando, que a gente precisa fazer lá no Pimentel, para conhecer as famílias das crianças que a gente atende, para que a gente realmente possa ser efetivos e eficientes naquilo que a gente se propõe de transformação, de mudança. Porque a gente não quer sair do lugar, né? No fundo, a gente quer ficar naquele lugar confortável. Isso demanda uma mudança de atitude. Ele coloca, né, que as casas espíritas não podem virar templos de contemplação ou aquele lugar só de refúgio. É também, né? A gente aqui vai trabalhar a contemplação, vai se refugiar. Quantas vezes, né? Eu cheguei aqui procurando um refúgio, um lugar que me trouxesse o meu equilíbrio de volta, né? E fui muito bem acolhida. Mas não pode ficar só nisso, né? A gente tem que partir para a ação, porque amar é um verbo que traz um movimento. E ele faz essa análise muito bem feita no projeto, né, na metodologia dos centros de convivência, do servir, amar, e tem uma outra palavra aqui que me fugiu. Então, o Mário, ele inspirou vários projetos pelo Brasil. Vários não, alguns, tá? São poucos, não são muitos. Mas que a gente pode procurar conhecer, que a gente pode procurar entender. Porque, assim como Pestalozzi, Paulo Freire, Eurípides Barçanufo, que é um exemplo muito próximo nosso, né, como espírita, que criou o Colégio Allan Kardec, dentro dessa proposta de trabalhar a partir de problemas, como que eu resolvo os problemas, como é que eu conheço as coisas a partir de uma aprendizagem significativa. Eurípides Barçanufo, no projeto dele do Colégio Allan Kardec, foi fantástico, ele foi um precursor dessa metodologia aqui no Brasil, né, inspirado em Pestalozzi e, lógico, com experiências de vidas passadas, que Eurípides Barçanufo viveu só 35 anos e deixou um legado imenso, né, porque ele já veio mais ou menos pronto, vamos dizer, né, ele já veio com aquele propósito muito claro e foi. E aí a gente tem que pensar, né, enquanto instituição não só espírita, eu sou professora e eu fico muito preocupada com
mas, ao mesmo tempo, lembro da fala da Graça. Tem que ter a crise para ter o movimento. Gente, eu trabalho com crianças há 40 e poucos anos, tá? Eu comecei bem novinha. Comecei mesmo, com 17 anos, foi o meu primeiro trabalho como professora. E eu nunca vi tanto as crianças dizerem que não gostam da escola. Eu pergunto assim, e aí, como é que foi seu dia? Foi bom? Tirando a escola, foi tudo bem. Gente, se eu disser para vocês, dos que eu tenho acesso, que isso é quase 100%, eu não estou exagerando. Os meus netos, ele está aqui de prova. E aí, como é que foi seu dia? Tirando a escola, tudo ótimo. Então, a instituição escola virou uma obrigação que não está trazendo significado para essas crianças de uma nova geração. Crianças que vêm com uma outra mentalidade, com outro conteúdo que já nasce quase falando. E a escola continua a mesma, né? As coisas não saem do lugar. Então, essa crise vem para empurrar essa mudança. E tem pais, eu dei aula para 2 crianças que os pais tiraram os filhos da escola e passaram a educar em casa. Tinha uma escola alternativa que não vingou, então vamos continuar aqui. Eles já fizeram prova do SEJA, né? E passaram, então aí uma resolveu ir para a escola no 2º grau, está sofrendo, porque não se encaixa naquele modelo, mas está lá, porque precisa do certificado. Mas é uma moça extremamente inteligente. Escreve como uma jornalista. Tem um raciocínio lógico, super bem estruturado. É uma pessoa super humana, sensível, gosta da arte, né? Mas não se encaixa nesse modelo. Por sorte, teve uma família que conseguiu dar um andamento para que ela não se tornasse uma pessoa infeliz. Porque é isso que está acontecendo. Os pais estão sofrendo com a infelicidade dos filhos na escola. E a gente, o que faz nesse caminho? E aí o Mário Costa vem propor esse trabalho de forma significativa, de forma consciente, de discutir realmente os problemas. E aí eu vou dar uma palhinha aqui. Por exemplo, no final do livro, ele elenca todas as parábolas que ele usa no texto, porque o livro é todo permeado de referências de Kardec, do Evangelho, do Espiritismo. O tempo todo ele faz um link do que ele está colocando como projeto pedagógico, metodológico para assistência social, que se aplica em outras áreas, em outros setores, e ele faz essa relação principalmente com as parábolas. E é muito bonito quando ele começa a falar das parábolas e demonstrando como é que isso ocorre no dia a dia. Né? Quando a pessoa, por exemplo, traz uma cultura muito diferente da nossa, quando a gente vai trabalhar como assistido ou como assistente, e também modifica os assistentes, porque a gente também remodela um pouco as nossas crenças, porque só sabe o que é fome quem já passou fome. Só sabe quem é o racismo ou quem vive o preconceito, quem faz parte do grupo minoritário. Né? A gente não tem essa noção. E trabalhar e desenvolver essa escuta amorosa é o que ele propõe. Quer dizer, como que eu escuto amorosamente determinadas situações, né? Então, ele foi muito amigo da Benedita alguma coisa. Eu estou péssima para nome, gente. Acho que foi Covid 2 vezes. Estou péssima para nome. É Benedita Fernandes, lembrei. E ela foi uma negra que trabalhou ferozmente pelos doentes mentais, se eu não me engano, em Goiânia, né, em Araçatuba, em São Paulo. Eu lembrei até o nome da cidade. E aí ela foi uma doente mental que foi acolhida, ela incomodava tanto na cidade que ela foi presa, tiraram ela da cidade para que ela não incomodasse. E aí ela lá no presídio teve a assistência dos carcereiros, que alguns eram espíritas, davam passe nela, conversavam com ela e ela foi melhorando. E eles conseguiram uma casa, um casal que a acolheu.
E ela começou a se reequilibrar através da frequência numa casa espírita e ela começou a recolher doentes mentais. Só que ela precisava de recursos. Toda a vida material precisa de recursos materiais. Nós estamos na matéria. Nada sobrevive sem a energia material. E aí ela tinha uma parceria com a prefeitura, ela tinha conhecido um vereador, e o vereador dava uma ajuda. Só que chegou um momento que esse recurso acabou. E aí ele falou, não dá mais para dar. Ela, não, mas como? Tem que continuar, porque infelizmente os projetos, às vezes, que dão certo, não têm continuidade ainda na nossa vivência pública. E aí, o que ela fez? Vocês acham que ela desistiu? Ela deixou todos os doidinhos lá soltos na cidade, perturbando todo mundo. Na mesma hora, no mesmo dia, o vereador deu um jeito de levar o subsídio para ela, o dinheiro para ela continuar cuidando dos doentes mentais, né? E no instantinho ela resolveu o problema. É deixar o problema explodir. Muitas vezes é isso, né? E aí ela continuou, e esse trabalho hoje é referência, a Benedita Fernandes, e ela era muito carinhosa, e o relato dos trabalhos dela, eu me emocionei muito, ainda me engaja reler como ela conversava com aqueles doentes que aparentemente estavam inconscientes, né? Porque o que é ter consciência e até que ponto, na reflexão de Mário Costa, a gente também está inconsciente ou adormecido por algumas questões que precisam ser discutidas, conversadas, amadurecidas. Não é querer salvar o mundo da noite para o dia, né? A gente não está nessa pretensão, mas é começar a lidar com algumas questões urgentes, né? Então, dependendo da área que eu atue, principalmente com esse conhecimento espírita que temos, quem ainda não tem a casa, né? Tem alguém aqui que está na casa pela primeira vez? Um prazer. Depois a gente vai falar com vocês. A gente vai se capacitando nos cursos da casa, né? A casa tem vários horários de estudos, vários atendimentos, que a gente vai se capacitando para que a gente atue melhor nos lugares que a gente esteja. Que não é só na casa espírita, né? Porque é aquilo que ele coloca, não é para a gente se refugiar aqui, né? Não, aqui está tudo bem, não, então aqui a gente se trata bem, aqui a gente é educado, aqui a gente entende tudo. Aí passa ali da porta, a confusão começa, né? Ou então até nas reuniões de diretoria, né? Que tem que conversar sobre as coisas. E ele propõe isso, tem que ter o diferente. Se não tiver o diferente, não precisa ter reunião, está tudo certo, né? Todo mundo gosta do amarelo, está resolvido o amarelo. Mas precisamos ter visões diferentes. É lógico que temos um mediador, sempre tem a figura do mediador, que vai tentar ver o que fica mais acessível para aquele grupo dentro das propostas que surgem. E lá ele dá uma receitinha no final do Evangelho no Lar, que é uma prática extremamente saudável, que nós espíritas todos temos que fazer. E aí ele dá uma receitinha aqui, mas ele coloca também que para esses projetos acontecerem não tem uma receita rígida. Ele faz propostas de dimensões. Então, por exemplo, tem uma dimensão pedagógica, uma dimensão política e uma dimensão afetiva. Ele divide em 3 dimensões, e a afetiva vem primeiro. Depois a pedagógica e depois a política. Não a política partidária, tá, gente? Mas a política no sentido de transformação do mundo que a gente vive. E a doutrina espírita, ela traz essas dimensões o tempo todo para a gente. E principalmente da nossa autotransformação. E que não é fácil, a gente luta, porque a gente quer conforto, a gente às vezes não quer pensar. E esse pensamento crítico que leva essa consciência, a gente faz muito melhor em grupo. Se a gente for pensar, ele coloca aqui que as atividades, por exemplo, de convivência para discutir questões de família, as questões emergentes do mundo, abuso sexual, está aqui a Andréia que trabalha nisso fervorosamente, né? E com certeza está um pouco cansado de só blá blá blá, né? Porque assim como outros militantes, né? Nós, como espíritos, não podemos ser somente militantes espíritas, né? A gente precisa mobilizar ações para que
a nossa experiência transforme primeiro a gente e depois os outros, e aí a gente vai entender o que é amar ao próximo como a si mesmo, e ele coloca isso de uma forma muito didática, porque essa dinâmica da convivência é que nos traz as condições de servir e amar o próximo. E eu só faço isso depois que eu tenho essa consciência comigo mesmo. Então, essa relação que parece simples, né, a gente viu na historinha da menina, que ela teve uma sensibilidade para entender o significado do amor. Mas não é sempre assim. Aquele que pega a flor e arranca, mostra que a gente também faz isso em alguns momentos. Às vezes eu estou com um problema que eu quero resolver o meu problema. Não estou preocupado se aquilo vai afetar outras pessoas. E às vezes a gente abrir mão daquilo que nos agrada ou nos apraz em nome do coletivo é difícil. Aí nós temos aí as organizações que lutam pelo meio ambiente, pelos animais, né, pelos homossexuais, pelos negros. Aí tem as organizações que vão lutando pelo espaço da reflexão da vida humana. E a vida se faz vivendo. Ele tem uma frase bonita sobre isso, né? E a vida são todos esses assuntos. E aí, até que ponto nós conseguimos, nos nossos trabalhos, por exemplo, na assistência social, fazer realmente essas reflexões com os nossos jovens e com as nossas crianças e trazê-los para perto da gente, para que a gente tenha a chance de transmitir esses conhecimentos. E aí tem no programa, né, no final, nos apêndices, tem aqui, conviver para mais assistência social com Cristo. Aí ele demonstra os princípios fundamentais, o amor, a atitude do não julgamento e a indulgência. Né? Porque o que é a caridade? A indulgência, o perdão das ofensas, a compaixão. E aí ele vai trazendo todos os princípios da doutrina para fundamentar os princípios da assistência social com Cristo. Aí segue, procedimentos. Quais são os procedimentos desse projeto? Parar, ouvir, atender, analisar e agir. Aí, pessoas atendidas. Aí ele traz, para falar das pessoas atendidas, quem vai ser atendido, ele traz as parábolas. Então, a mulher adúltera, a samaritana, os 10 leprosos, Maria de Magdala, a casa de Zaqueu, Nicodemos e assim. Quem presta assistência? Aí é um item só, nós mesmos. Né? Os recursos. Quando ele vai falar dos recursos, ele traz Jesus com a mulher adúltera, a samaritana é a abordagem, a entrevista de Nicodemos. Então, ele vai fazendo um entrelaçamento das bases doutrinárias para o discurso, para a defesa dessa proposta metodológica do trabalho de assistência social na casa espírita. Porque esse livro está falando mais especificamente na casa espírita. Tá? E assim vai. E é um livro muito interessante. A gente, quem sabe, né, a gente faz até um estudo mais detalhado para repensar algumas coisas, fica aí uma ideia, né? E quem estiver interessado. E eu fiquei de pegar alguns trechinhos, né, do livro, mas acabei contando a história, né? Contador de história é assim, a gente pega as ideias principais e conta, não dá para ler só a história. Mas eu gostaria de encerrar com o finalzinho do livro, porque... E também mostrando um videozinho que a gente, quando vai preparar o estudo, a gente começa a mexer nos arquivos. E achei uma atividade, porque ele propõe muito teatro, porque o teatro é uma simulação da vida, né? E a gente precisa dar chance das crianças estimularem. A gente está aí prestes a ter o nosso Momentos com Jesus, né? Que é um evento que está sendo divulgado, que vai acontecer no dia 15 de setembro. Todos estão convidados, as inscrições já estão abertas. E esse videozinho que eu trouxe foi uma atividade de vivência num momento desses com Jesus. E aí eu achei muito interessante, ilustra um pouco que a gente não precisa falar muito, né? A gente pode vivenciar. Tão bom se a gente pudesse, nesses encontros de sábado, também viver algumas experiências, né? Para a gente poder entender melhor alguns aspectos que a gente precisa mudar, que a gente precisa vencer. Dá para botar, Antônio? Nossa. Oi?
se não der. Aí é muito bonitinho, eu falei, é uma surpresa, mas acho que não vai dar. Eu não sei fazer essas coisas, aí mandei, não foi? Então deixa, depois eu fico para a próxima vez, gente. E é uma atividade que a gente fez do centurião, o tema do centurião, e a gente dramatizou a cura, né? E aí no vídeo tá o Felipe, a Clara, a Renata, tudo assim, desse tamaninho, piquititinho. Aí eu achei lindo, eu falei, é isso. E é trazer essas experiências para o nosso dia a dia com as crianças. E as escolas também, né? Então, nos trabalhos que eu consigo realizar com quem chega a mim, a gente sempre começa com uma brincadeira. Aí eles falam assim para mim, a gente não vai estudar, não? Aí eu falei, a gente já está estudando. Aí eu falei, por quê? Olha, aqui nesse jogo você está aprendendo isso. Aí eu falo, que ele tá, é mesmo? Estou aprendendo isso tudo? Eu falei, tá aprendendo isso tudo. Então tá bom. E aí ele aceita, porque há uma ruptura entre o brincar e o aprender. Ou o brincar e o conhecimento. Né? Quantos de nós aqui, eu fui para a escola com 7 anos. Nem entanto, não deixei de aprender um monte de coisas. Não estou dizendo que a gente tenha que voltar ao passado, tá, gente? A gente tem que aproveitar esse potencial que as crianças trazem de uma forma mais significativa para eles, né? E é isso que o Mário vem propor nessa metodologia para o trabalho assistencial em vários setores, não só com as crianças. E o livro termina assim. Eu vou ler os 2 últimos parágrafos. As religiões, ao longo dos séculos, tenderam a ficar mais com a forma transitória do que com a essência libertadora da mensagem de vida, convertendo suas práticas, muitas vezes, em meros rituais ocos de sentimentos. Essa proposta metodológica para os espíritas é uma forma de lembrar que, em nossas práticas, a caridade verdadeira deve presidir o agir e o pensar. Logo, convidando evangelizadores, trabalhadores, assistentes e, antes de tudo, buscar e vivenciar a mensagem mais do que catequizar mentes, dando sentido prático e essencial ao amar o próximo como a si mesmo. Em essência, é a isso que esta obra se propõe, trazer à lume a notável contribuição desse espírito exemplar, para iluminar mentes e aquecer corações nesses tempos de profundas transformações planetárias, e, ao mesmo tempo, manter acesa a claridade da compreensão da inexorável lei de evolução e da necessidade de cumprirmos a nossa parte na obra da criação, tomando nas mãos a charrua evangélica sem olhar para trás. Muitos leitores podem perguntar, e certamente terão razão em o fazer, onde os resultados da aplicação dessa metodologia? A gente sempre fala isso, né? Onde que deu certo? Quero saber. Em que centros espíritas foi aplicado e funcionou? Que experiências poderão ser compartilhadas? Em resposta, os organizadores têm a dizer, bem, esse será o tema da próxima publicação. Eles estão fazendo o apanhado de todas essas experiências. A todos os irmãos espíritas e não espíritas, desejamos que esse trabalho seja uma inspiração intelectualmente crítica, efetivamente educativa e moralmente cristã e, final, um convite, conviver, amar e servir. É isso, gente. Espero que a gente leve bastante questões para a gente pensar. Obrigada pela atenção de todos, tá? Às 10 horas, acho que daria ali pra gente ali, né? É muito legal ali. Lília, muito obrigado aí, mais uma vez aí pelas reflexões. E fica aí o convite, né? Nós temos alguns trabalhos assistenciais aqui na casa, né? Aqui em Araras, na segunda-feira, né, à tarde. Nós temos no Pimentel, então, no sábado de manhã, e no Pimentel também na terça-feira. Né? Então, temos 3 frentes de trabalhos assistenciais. Aqueles que viram ali a forma de trabalhar, né, e se inspirou ali para fazer a diferença, né, aproveita, nos procura para a gente poder
dar mais informações e ver como a gente poder fazer isso virar realidade, tá? Bom, vamos lá, amigos. Nós temos alguns avisos, né? Se bem que a Lília já deu uns spoilers aqui, já tem menos 2 avisos, obrigado, cara. Menos 2 avisos aqui que a Lília já deu spoiler aqui. Mas, voltando aqui, os outros avisos, temos a palestra comemorativa da casa no próximo sábado, né? Então, nós vamos ter, né, essa comemoração aí de 40 anos da casa, né? Na verdade, a casa faz 40 anos dia 28, né? E nós vamos comemorar, então, numa palestra festiva, né, nossa aqui. Então, no próximo sábado não teremos um estudo, teremos exatamente no mesmo horário, mas teremos uma comemoração, na verdade. Estaremos aí, como a Lília fez, aí, trazer algumas experiências, né, nossas, né, e o que a gente está fazendo, as diversas atividades, né, aqui no Pimentel. Então, aqueles que desejarem aí, por favor, compareçam no próximo sábado, que a gente vai ter. E o mais importante, vai ter bolo também, pessoal. Então vocês podem ver que tem um bolo ali, vocês fiquem tranquilos. Eu espero que tenha mesmo. Depois não tiver bolo, aí eu tô ferrado aqui com o pessoal. Cadê o bolo? Eu falei, não, o bolo já veio aqui, já tá chegando aqui o bolo. Né? Walter, você quer falar sobre a questão do Pimentel no sábado de manhã? Então tá. Mas para abrir, pessoal, pode ir lá. Para trabalhadores. Tá bom. Que no Pimentel a gente vai ter também uma atividade comemorativa dos 40 anos, né? Vamos também fazer uma homenagem ao nosso fundador, né? O Alto Coutinho. E aí estou exatamente trazendo essa informação para vocês, né? Mas como vocês sabem, no Pimentel nós temos uma dificuldadezinha, né? Para a gente parar lá, para a gente estacionar, por isso estou perguntando aí se a gente poderia fazer o convite aí para todos aí. Ok? Então temos a palestra comemorativa no próximo sábado aqui. Momentos com Jesus, essa já foi uma que a Lília falou, né? Nós temos aí essa atividade dia 15 de setembro, estamos com as inscrições abertas, né? E aqueles que desejarem, então, né? Nós temos uma pequena taxa de inscrição, aqueles que desejarem, nos procurem ali na secretaria, nós temos então, vamos passar o dia de 8 às 17h10, né? No domingo, vamos estar nas instalações da FES, lá no Vale do Paraíso, e vamos estudar 2 temas. E Jesus chorou, e depois Maria escolheu a boa parte, né? Os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Então, aqueles que nunca foram, né? Quero que ela gostaria de vídeo aí também da gente, né? Vocês vão adorar. Quem nunca foi vai adorar, tenho certeza. Temos ali também como anúncio aqui da AME, né, aviso da AME Teresópolis, né, teremos então no dia 25 de agosto, né, no último amanhã, obrigado, amanhã, e por sinal dia 25 de agosto, teremos o Dr. Roberto Lúcio de Souza, né, que é um médico psiquiatra, e o tema Novas Atitudes para Ser Feliz. Então vai ser o dia 25/8 às 10 horas ali, tá? E o outro era quem nos visita pela primeira vez, mas a Lília também já deu spoiler aqui. Não falaram o nome. Então, Leonardo, como é que vai, Leonardo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí à nossa casa aí. Querendo também, como a Lília falou aí, temos também mais gente aqui. Então, vamos lá. Seu nome? Juliana. Ela também já me falou o nome, mas eu também esqueci, estou perguntando pela segunda vez. Juliana, seja muito bem-vinda aí, Juliana. É um prazer recebê-la aí. Querendo também. Karina? Como é que vai? Tudo bem? Pensei que era só o Leonardo ali, mas não vai. Então tá bom, sejam muito bem-vindos aí, tá? Mais alguém nos visita hoje ali pela primeira vez? Então tá bom, amigos. Bom, nós vamos encerrar aí a nossa primeira parte aí dos trabalhos, né, para poder passar para o trabalho de passe, né? Vamos fazer então a nossa oração final e iniciar aí o trabalho de passe, né? Carlos, você pode, Carlos Alberto, pode vir nos fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento, por favor?
buscar a sintonia com nosso irmão. A Ele nos dirigindo com a emoção de nosso. Nesses momentos de dores, de aflições, em que buscamos sempre soluções rápidas, mas nunca. Senhor, que aprendamos contigo a cura de todas é o amor, vivenciado na sua essência. Ajuda-nos, Mestre, a buscarmos, a servir, a compreender nossos irmãos, estendendo as mãos para mim. Envolve-nos nessa hora, Senhor, e que a nossa transformação, apoiada em Teu amor, na doutrina que nos enviaste, possa ser, Senhor, efetiva, definitiva. Busquemos sempre, Senhor, o amor em nós. Busquemos sempre, Senhor, compartilhar